minha avó faleceu. E como só tinha a minha mãe de filha, então nós fomos morar na casa da minha avó, pra casa não ficar abandonada, não ficar vazia, pra poder cuidar também da casa. O bairro era um bairro até legal, um bairro gostoso, até bem calmo, tranquilo, não tinha muitas pessoas pra rua, era um bairro bem tranquilo. Assim que a gente chegou na casa, a minha mãe parou o carro na frente de casa, ela entrou lá pra dentro pra abrir a casa, pra levar algumas coisas lá pra dentro. Eu também levei. E assim que eu voltei pra pegar mais coisas no carro, eu conheci a senhorinha que morava na casa do lado. Ali conversei com ela, ela me deu boas-vindas, falou que a gente podia ficar à vontade, porque o bairro era um bairro bem tranquilo. Me deu as boas-vindas. Nisso eu falei, não, peraí que eu vou então lá chamar minha mãe pra você poder conhecer a minha mãe. Aí ela falou, não, filha, não precisa, outra hora eu conheço sua mãe, agora eu tô com um pouquinho de pressa. Falei, não, tudo bem então, né? Dei tchau pra ela, ela entrou pra casa dela e eu entrei pra minha. Então ali nós entramos pra casa, né? Eu entrei pra casa, ajeitamos a casa, colocamos as coisas no lugar, né? A mudança no lugar, arrumamos tudo certinho. Até que um certo dia, a minha mãe foi trabalhar e eu estava de folga. Então a minha mãe saiu pra trabalhar, eu tava deitada até que a campainha tocou. A hora que eu vi pela janela, eu vi que era a senhorinha da casa do lado. Então eu desci lá pra atender ela. Abri o portão, falei oi, cumprimentei. Ela tava com um bolo na mão de cenoura com chocolate. Nossa, como eu amo esse bolo. Ela tava com esse bolo na mão e ela falou, eu fiz pra você de boas-vindas, espero que você goste. Ali eu agradeci o bolo, né, e entrei pra dentro. E ela também foi pra casa dela. Beleza, um tempo depois eu fui sair pro rolê com as minhas amigas e assim que eu tava saindo de casa pra entrar no carro da minha colega, eu vi um moço entrando dentro da casa dessa senhorinha, mas nem dei moral e também nem fui falar com ele. No dia seguinte, tava eu e minha mãe lá em casa e a campainha tocou. Nisso a minha mãe saiu lá fora, mas não tinha ninguém. Beleza, ela entrou e foi pro quarto dela, a campainha tocou novamente. Aí eu falei pra ela, mãe, pode deixar que eu vejo. Assim que eu saí lá fora, adivinhem quem era? A senhorinha. Saí lá fora e ela falou perguntou se eu podia fazer um favor pra ela. Então eu disse que eu podia, né? Dependendo do que era, se tivesse ao meu alcance, eu poderia fazer. Ela perguntou se eu poderia chamar a polícia pra ela. Aí eu falei que sim, mas perguntei o motivo, né? Eu falei, por quê, né? Ela falou, filha, só chama. Chama e passa o meu endereço. Aí ela pegou, né? Viu o número da casa dela. Eu falei, tá bom. Mas a senhora não tem certeza que não quer falar o motivo? Ela falou, não precisa falar. Só chama e pede com muita urgência e pede pra vir ao meu endereço. Beleza, né? Liguei pra polícia e pedi pra que eles viessem no endereço dela. Então ali eu liguei pra polícia e pedi pra que eles viessem e falei que tinha sido a senhorinha que tinha chamado eles naquele endereço. Então fiz o favor pra ela e entrei pra casa. Pela janela eu vi que uma meia hora, uns 30 minutos depois, eles apareceram na casa dela. Só que pela janela eu vi que eles chamaram, tipo, bateram, chamaram e ninguém saiu. Aí eu estranhei, falei, ué, ela pediu pra chamar a polícia e ninguém saiu, né? Estranho, né? Então eu vi que eles foram embora e ali eu fiquei, tipo, muito encucada. Eu falei, gente, não é possível. A mulher pediu pra me chamar e não sai. Eu esperei os policiais irem embora e fui lá bater na casa dela. Fui chamar ela, chamei, gritei, bati palma. Ninguém saiu. Ela também não saiu. 2 dias depois, eu saí pra trabalhar e eu vi a senhorinha varrendo a frente da casa dela. Então ali, né, eu corri, né, fui lá e falei pra ela, viu, o que aconteceu? Aquele dia a senhora pediu pra mim chamar a polícia, eu chamei a polícia, mas eles vieram, chamaram e a senhora não saiu. Depois eu também fui lá, a senhora não saiu. Aí ela falou assim, era pra eles ter entrado, porque eu não posso abrir o portão pra eles. Eu falei, por que a senhora não pode abrir o portão pra eles? Ela falou, por que não? Quando eles virem, eles têm que entrar. Tá bom, fui trabalhar com aquilo na cabeça, o dia inteiro, aquilo na minha cabeça, o dia inteiro, aquilo batutando. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui contar pra minha mãe. Falei, mãe, você já viu a senhorinha aí do lado? Ela falou, não, eu ainda não vi ela, né? Eu ainda não consegui ver ela, né? Por quê? Aí eu contei o que tinha acontecido. Eu falei, ai, não sei, mãe, eu tô achando essa mulher um pouco estranha, né? Minha mãe virou pra mim e falou assim, olha, eu vou pedir pra que você não fique se metendo em coisa de vizinho. Quando ela vir aí, não sai, finge que não tá. Porque vai que, né, às vezes o povo gosta, né, de ficar, tipo, procurando coisa, né? Então não se envolva. Falei, tá bom, né? Naquela mesma noite, fui deitar pra dormir, peguei no sono e acordei com barulho na casa do lado, bastante barulho. Nisso, eu ouvi a voz de uma mulher dizendo assim, me leva pro hospital, eu tô muito mal.
A hora que eu ouvi a voz de uma mulher falando isso, eu entrei em pânico. Eu falei, gente, o que será que tá acontecendo? O que será que acontece na casa dessa mulher, né? Então corri pro quarto da minha mãe pra acordar ela. Eu falei, mãe, tá acontecendo isso da casa do lado. E eu ouvi uma mulher falando assim. Nisso minha mãe ficou muito preocupada. Minha mãe também ouviu algumas coisas. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, vai deitar, vai dormir, para de ficar se intrometendo nas coisas dos vizinhos. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, depois vai sobrar pra gente, só tem eu e você aqui em casa. Não tem nenhum homem pra salvar nós aqui. Então ali minha mãe mandou ir pro quarto e mandou eu dormir. Então assim eu fiz, fui pro quarto, mas quem disse que eu conseguia dormir? Porque eu ficava pensando, o que será que aconteceu ali? Será que aconteceu alguma coisa mais grave, né? Tipo assim, não saía da minha cabeça, eu queria muito saber o que estava acontecendo ali. Então no dia seguinte eu fui até a casa da senhorinha, bati palma, chamei, porque eu queria ver se ela estava bem, mas ela não saiu e também aparentava não ter ninguém na casa. Então ali eu deixei pra lá e fui embora pra minha casa. Eu fiquei dias sem ver essa senhorinha, então eu tinha certeza que tinha acontecido algo com ela. Até que uma certa noite eu tava na sala assistindo televisão e já era bem tarde, minha mãe tava dormindo, e eu ouvi que chegou um carro na casa. A hora que eu olhei pela janela, eu vi que era o mesmo moço com uma moça novamente no carro. Mas eu não fui perguntar nada pra ele, porque eu nem conhecia ele, fiquei com vergonha, e outra que eu também fiquei com medo, eu não sabia o que acontecia lá, né? Era em torno de 1h da manhã, mais ou menos. Eu peguei no sono e acordei assustada com a campainha. Levantei rapidamente e olhei pela janela novamente. No que eu olhei quem que era a senhorinha. Então eu corri, abri o portão pra ela. Assim que eu saí lá fora, eu falei, nossa, né, eu não vi a senhora por esses dias. A senhora tá bem? Ela virou pra mim e falou, Fia, eu tô bem. Só que eu preciso de um outro favor seu de novo. Falei, pode falar, se novamente tiver ao meu alcance, eu faço, eu ajudo, né? Nisso ela virou pra mim e falou pra mim assim, eu preciso que você ligue novamente pra polícia. Aí ali, né, eu fiquei meio assustada e perguntei pra ela o porquê novamente. Por que você quer chamar a polícia de novo? Ela falou, Fia, só chama. Aí eu peguei e falei pra ela, não, eu não posso ficar chamando a polícia assim, porque da última vez que eu chamei pra senhora, a senhora nem abriu o portão, então eu não posso ficar chamando assim, porque senão uma hora vai dar problema pra mim, né? Ela virou e falou assim, eu prometo que dessa vez eu dou um jeito de abrir o portão, mas eu preciso que você ligue urgentemente pra polícia. Tá bom? Liguei pra polícia, depois de um tempinho a polícia já apareceu. No que a polícia apareceu, eu vi pela janela que eles entraram, ou seja, eles conseguiram entrar na casa. No que eles entraram na casa, eu ouvi os policiais gritando, mão na cabeça, puxão, e mó barulheira. E um moço, ele gritava assim, calma, ele falava, calma, senhor, calma, eu tô sem arma, calma. E nisso eu falei, gente do céu, o que tá acontecendo nessa casa? Corri, acordei minha mãe, falei, mãe, tá acontecendo isso, a senhora veio aí, pediu pra mim, lhe contei tudo. Obviamente que ela brigou comigo por eu ter me envolvido novamente na história, que ela já tinha pedido pra eu parar de ficar me envolvendo com a polícia. No caso, com a vizinha ali, né? Então ali os policiais foram embora, levaram o moço, eu vendo tudo pela janela e eu, tipo, gritando. Na minha cabeça, eu falei, eu acho que esse cara batia nela, na senhorinha. Então ela deu um jeito de chamar a polícia e acabou dando certo dessa vez. Pensei comigo, graças a Deus, agora essa senhorinha vai viver em paz. Até que na manhã seguinte eu saí pra trabalhar e tinha três senhoras conversando assim na esquina de casa. Nisso, antes de trabalhar, pensei comigo, gente, vou bater palma na casa da senhorinha pra ver se eu consigo falar com a senhorinha, né? Fui lá na casa da senhorinha, bate palma, chamei, ninguém saiu. Nisso eu vi que essas mulheres, elas ficaram olhando pra mim. No que eu peguei e virei pra ir trabalhar, uma delas me chamou e perguntou quem eu estava procurando. E eu falei que eu estava procurando a senhorinha que morava ali, expliquei, né, que ela tinha ido em casa, tal. Não falei que tinha sido eu que chamei a polícia, porque, né, só falei que ela tinha ido em casa, que eu tinha conhecido ela. Nisso, uma dessas mulheres viraram pra mim e começou a contar. Ela falou, viu, a dona, né, no caso dessa casa, ela já faleceu. Ela não mora, já faz um tempo aí. O que aconteceu? Quando ela ainda estava em vida, o único filho dela jogou ela no asilo e deixou ela lá, porque ele queria a casa para ele. Então ele jogou ela no asilo e simplesmente nunca mais foi visitar ela. E infelizmente essa senhorinha, ela acabou falecendo de saudade da família. Ali eu já tinha certeza que eu tava maluca. Eu tava louca. Eu pensei comigo, eu tô doida, eu tô louca. Então, tipo, não fingi que eu não sabia de nada, tipo, fiquei só olhando assim, tipo, nossa, sério, então será que eu confundi, né, pra não mostrar pras mulheres que eu era louca, né?
Aí eu virei e perguntei, eu falei, mas vocês sabem o que aconteceu na noite passada, que deu polícia e tudo mais? Meninas, essas mulheres começou a contar o que tinha acontecido. O filho dessa senhorinha, ele saía para as noitadas, bebia muito, pegava mulheres bêbadas nas baladas, levava para casa dessa senhorinha e lá ele fazia aquilo que não se pode fazer sem a permissão de uma mulher, se é que vocês me entendem. E que naquela noite alguém tinha denunciado e que a polícia tinha pegado ele em flagrante. Eu não sei como, mas ele esqueceu de trancar o portão e o portão estava aberto quando a polícia chegou. Por isso que a polícia já entrou. Aquele dia eu nem fui trabalhar, voltei pra minha casa, fiquei em casa, peguei um atestado, fiquei em casa. A minha mente não saía daquilo, porque eu pensei comigo, gente, eu acho que a alma da senhorinha estava perturbada, porque estava acontecendo aquelas coisas dentro da casa dela. Por isso que ela estava desesperada, porque ela precisava descansar em paz. Ela não estava descansando em paz. Mas agora eu te pergunto, como que não foi real aquilo, sendo que ela me deu o bolo? Gente, eu comi aquele bolo, como que não pode ser real uma coisa daquela? Até hoje, quando eu conto essa história para as pessoas, todo mundo, ninguém acredita, as pessoas me chamam de louca, falam que eu tive um surto. Mas realmente, até hoje, eu também não sei o que aconteceu comigo.